paz do Senhor! Mais um vídeo. Eu me sinto muito grata de compartilhar aquilo que Deus tem me dado, que é a palavra de Deus. E esse vídeo não é diferente. Preparei algo para vocês e eu quero abrir a Bíblia com vocês. Mais uma vez. E antes de tudo, eu quero pedir que você que ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal. Ajude a ele a crescer. Isso é muito importante para mim. E também ative as notificações, clica lá no sininho e dê o seu joinha, o seu like. E aí a gente vai divulgando esse vídeo e pessoas vão sendo edificadas. Tem chegado até mim pessoas agradecendo nos comentários, dizendo que tem aprendido mais acerca da palavra de Deus. E isso é muito gratificante para mim. Tudo bem? Vamos lá? Evangelho de Jesus, narrado por Mateus, capítulo 26. Hoje nós vamos estar falando acerca de um personagem bem comentado, né, no meio cristão, que é o apóstolo Pedro. Vamos falar um pouquinho acerca dele? É pouquinho por causa do tempo no vídeo. Vamos lá, Mateus 26, a partir do versículo 31. Então Jesus lhes disse, Jesus estava falando para os seus discípulos, porque Jesus Jesus não escondia aquilo que estava para acontecer com ele. Tudo que Jesus conversava com seus discípulos, em particular, né, nas reuniões que ele fazia com os seus discípulos, com os seus 12 discípulos, era revelado acerca da vontade, acerca da vontade que o Pai tinha com o Filho, que era o quê? Morrer, ressuscitar para poder salvar a humanidade. E aqui Jesus começa a dizer: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito. Observe que Jesus ele vai usar agora uma profecia justamente para afirmar o propósito que tinha que ter na cruz do Calvário. E ele vai começar a dizer: porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Essa profecia é uma profecia do profeta Zacarias, o penúltimo livro lá do Antigo Testamento, que Jesus ele vai falar acerca dessa profecia que estaria se cumprindo exatamente com ele naquela noite. Então ele começa a ensinar acerca do que estava para vir. Uma coisa que eu acho assim muito interessante é de que tudo que está para acontecer, observa só, tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo e tudo que está para acontecer está registrado. Deus ele não nos esconde. Deus ele não escondeu acerca do inferno. Deus não escondeu acerca das consequências do pecado, da mentira, da hipocrisia, entre tantas coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Da mesma forma, Jesus, que tinha intimidade e os discípulos tinham intimidade com Jesus, Jesus ele não escondia, o tempo todo ele falava: é necessário eu ir para Jerusalém, morrer e ser ressuscitado ao terceiro dia. Jesus sempre falava acerca disso. E aí ele vai citar agora a profecia de Zacarias, que vai dizer assim: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Versículo 32. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Lembra que Jesus, quando ele é ressurreto, ele vai para a Galileia, ele se encontra com várias pessoas. Eu não quero entrar nessa parte aqui, né? Ele vai se encontrar com várias pessoas em várias situações. Então ele não estava escondendo acerca do que estava para acontecer. E o texto aqui vai dizer, no versículo 33, que Pedro,
respondendo, disse para Jesus: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Aqui é o pano de fundo da mensagem desse vídeo. Porque o que Pedro estava falando ali? Na verdade, Pedro falava algo, mas ele mesmo não se conhecia. Já viu aquelas pessoas que acham que são capazes de fazer determinadas coisas, mas eles não têm estrutura para aquilo? São pessoas que dizem, eu vou, eu posso, eu faço, eu consigo. Mas, na verdade, essas pessoas, elas não têm o quê? Condições emocionais, espirituais, psicológicas, físicas, para o quê? Estar realizando aquilo que foi proposto por ela mesma. E Pedro, ele começa agora a dizer para o Senhor, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Pedro, ele fala isso porque Jesus, lá no versículo 31, quando ele cita a profecia de Zacarias, Jesus vai falar que Zacarias profetizou que quando o pastor fosse ferido, que no caso era Jesus, as ovelhas do rebanho se dispersarão. E Pedro vai falar, não, ainda que todos venham se dispersar, eu, todavia, nunca me escandalizarei. Olha como muitas vezes nós falamos coisas e não conhecemos a nós mesmos. Nós queremos falar coisas sem nos conhecermos. Nós queremos executar coisas, prometer coisas, sem mesmo saber se temos tal condição para realizar tal ato. E Pedro não se conhecia. Sabe o que eu aprendo aqui? Que não basta apenas andar com Jesus. Tem que ter vida transformada. Pedro dormia junto com os discípulos, com Jesus, comiam, ouviam belos sermões, caminhavam. Pedro, aquele ímpeto, né? Uma personalidade forte, não fez com que ele o quê? Resistisse vendo Jesus sendo preso e sendo crucificado. Aí quando Pedro diz que ele não iria escandalizar diante daquele cenário tão difícil de encarar, porque você olhar alguém que você ama sendo morto ali diante dos teus olhos é complicado. E ainda mais que Jesus ele foi colocado na cruz, ainda que tenha sido pela vontade de Deus, diante de uma sociedade que o considerava o quê? Traidor. Considerava Jesus, a sociedade considerava Jesus mentiroso. Considerava o próprio Beelzebub. E aí Pedro ele começa a dizer, não podem todo mundo sumir, mas eu permanecerei contigo. E Jesus que conhece o nosso coração, Jesus que conhece muito bem o que vai lá dentro. Jeremias vai falar que o nosso coração é enganoso. Ele é tão enganoso que ele faz com que a gente acredite em nós de uma forma a gente se comportar como se nós fôssemos capazes de realizar tal ato. Quantas vezes pessoas dizem, deixa comigo, mas na primeira atitude pula fora. Eu não tenho medo. Na primeira atitude, perna para que te quero e foge. E aí sabe o que Jesus vai dizer para Pedro? Disse-lhe Jesus, versículo 34, em verdade te digo que nesta mesma noite, o Deus que conhece o teu coração, o meu coração, ele está dizendo para mim e para você, não fale aquilo que você não tem certeza se é capaz de fazer. Não diga aquilo que você não tem certeza se é capaz de cumprir. Pare de prometer aquilo que nem mesmo você acredita que você é capaz. Porque Jesus vai falar, em verdade, Pedro, digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, e o galo ia cantar 2 vezes, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então, antes do galo cantar 2 vezes,
Pedro iria negar 3 vezes. Sabe o que Pedro diz para Jesus? Ele ainda vai o quê? Contestar as palavras de Jesus. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo. Pedro agora está dizendo: olha, até morrer contigo, amados, não vamos fazer promessas absurdas. Não vamos falar para Jesus, oferecer para Jesus coisas absurdas que nós não temos condições de fazer e nem de oferecer. Ele vai dizer: ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E aí sabe o que acontece? Quando os outros discípulos ouvem o que Pedro fala, o texto vai dizer que todos os discípulos disseram o mesmo. Olha, o poder de influência que uma pessoa de personalidade, né, impetuosa, mais forte tem. Às vezes uma pessoa, ela toma a frente, influencia quem está perto e faz com que os outros que estejam perto acreditem no que ela falou. Amados, mas tem um que não acredita em tudo que nós falamos. Jesus Cristo. É Ele que escuta muitas vezes as nossas promessas e Ele está olhando para nós e dizendo: você não tem condições, você não tem essa estrutura, isso não é para você. Eu não quero que você faça isso. Ainda que eu quero que você faça, você não vai fazer. Porque você mostra uma coisa, mas o teu coração diz outra. E aí Pedro, quando diz que iria fazer, né, tudo para defender Jesus, morrer por Jesus, ele influenciou quem estava perto dele. E aí sabe o que acontece? Vamos abrir aqui, lá no Evangelho de Jesus, narrado por Lucas. Sabe o que vai acontecer? No capítulo 22, vai se cumprir o que Jesus já tinha visto no coração de Pedro. E o que Jesus tinha visto no coração de Pedro? O que Jesus tinha visto? Jesus viu que Pedro não era convertido. Pedro gostava de estar perto de Jesus. Pedro gostava de ouvir os sermões de Jesus, mas ele não era convertido. Quantas pessoas estão no nosso meio da mesma forma? Quantas pessoas frequentam igreja, estão no nosso meio, não nasceram de novo, não se converteram, não tiveram seus corações quebrantados, a mente ainda é da pessoa natural, não tem a mente de Cristo, não tem a sujeição à vontade de Deus. Quantas pessoas estão no nosso meio agindo como Pedro? Quantas pessoas parecem, mas o que eu mais gosto é porque aquilo que a gente não vê, Jesus vê. E é por isso que eu sempre insisto na mesma tecla. Não fale aquilo que você não tem certeza, porque Jesus, ele conhece a mim e ele conhece a você. E aí o Senhor, ele vai nos dizer, para nós não prometermos aquilo que ele já sabe que nós não temos condições. Vamos ler aqui? Em Lucas, sabe o que vai acontecer? Jesus é preso, é crucificado. Pedro vai fugir porque ele não vai aguentar ver aquela situação, aquela cena. E no versículo 54 de Lucas 22, diz assim: então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. Prenderam Jesus. E quando Pedro viu aquilo, e Pedro seguia-o de longe, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Ou seja, quando levaram Jesus preso, e Pedro, seguindo de longe, só bisbilhotando, ele começa a observar. É como estava frio, né? Tinha ali um fogo aceso, como o texto mesmo diz aqui, tinha um grupo de pessoas, ele se infiltrou no grupo de pessoas e ficou ali. Imagina a cabeça de Pedro, né? Pensando no que Jesus falou, estava agora se cumprindo. E o texto diz assim: e como certa criada, vendo estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Olhou e falou assim: peraí, é discípulo de Jesus. Porém, ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Ó, primeira negação que Pedro faz. E um pouco depois, vendo outra pessoa vendo, disse: tu és também deles.
Mas Pedro disse: Homem, não sou. Segunda negação de Pedro. E passada quase uma hora, ou seja, já ia, madrugando, quase amanhecendo, um outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. Queridos, não tem como. A gente acaba sendo conhecido, ou como falso cristão, ou como verdadeiro cristão. As pessoas estão de olho em nós. Eles estão olhando, você está seguindo Jesus, você está frequentando a igreja, quero ver se você vai para a igreja e depois vai para o bar, se você vai para a igreja e depois vai para o motel, se você vai para a igreja e depois vai para a escola de samba. Tô de olho em você, o mundo está te vendo. E aí, no versículo 60, e Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. Quando ele nega a terceira vez, sabe o que acontece? Aquilo que Jesus havia falado acerca do coração de Pedro. E logo estando ele ainda a falar, ou seja, ele ainda estava negando pela terceira vez, o galo canta. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Lembra que Pedro estava olhando para Jesus sendo levado preso? E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então Jesus sendo levado preso, ele vira, ele olha para Pedro e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito. Então ali Jesus, quando ele olha, nas minhas palavras, é como Jesus olhasse e falasse assim: olha, Pedro, como você não conhece o teu coração. Olha, Pedro, como você não conhece o dia de amanhã. E aí Pedro lembrou do que o Senhor tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Amados, pare para pensar. Pensa numa coisa. Jesus o tempo todo, ele está mostrando para nós que nós precisamos estar com o nosso coração totalmente inclinado para ele, debaixo da vontade dele, se submetendo à vontade dele. Pedro andava com Jesus, ouvia os sermões de Jesus, mas olha o que aconteceu. Ele nega Jesus e a história continua. E Pedro só vai se converter depois que o galo cantou. Não espere o galo cantar para você cair a ficha, para você ver quem é Jesus. Quantas pessoas estão atrás de Jesus, seguindo Jesus, mas lá dentro, na verdade, não nasceram de novo, não conhecem Jesus, não conhecem o seu próprio coração. E Jesus está mostrando: olha, você tem que se libertar, você tem que se converter. Você gosta de mim, mas na verdade o pecado ainda ciranda você. Eu tenho te defendido, eu tenho afastado Satanás do teu caminho. Você está correndo perigo. E aí sabe o que acontece? Pedro não imaginou que na verdade ele precisava se converter. E a ficha de Pedro só caiu depois que o galo cantou. Perdão, só caiu depois que ele negou 3 vezes e aí o galo cantou. Não espere o galo cantar. Se converta, se liberte. Está andando com Jesus, está frequentando cultos, está visitando igreja evangélica, está ouvindo sermões. Deixa a palavra te lavar, deixa a palavra te limpar, deixa a palavra transformar a sua vida. Porque senão, amados, o que pode acontecer é quando vier algo terrível sobre a terra ou terrível sobre a sua vida, que você não vai suportar e você pode até negar a sua fé. Então, amados, fique com essas palavras. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações e dar o seu like, porque isso é muito importante para a divulgação do meu canal. Deus abençoe vocês e eu me encontro no próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.